Olá pessoal, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como encontrar componentes eletrônicos equivalentes. Por exemplo, você encontrou na placa um componente com defeito que precisa ser substituído, porém está muito difícil encontrar esse componente à venda. Então, você precisa de um bem parecido para usar no lugar dele, um que seja equivalente. Antes de começarmos, eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre como identificar componentes SMD. Nesse outro vídeo, eu já cito sites para identificar componentes, a partir do seu marking code. Um desses sites é o S-Manuals. E eu também ensino como usar o Databook SMD e dou diversas dicas. Logo, se você estiver procurando o equivalente de um componente SMD, assista esse vídeo que se encontra no meu canal, para conseguir descobrir o código correto do seu componente. E uma dica que eu esqueci de falar naquele vídeo, que é usar o Google. Usando as palavras certas, o Google é uma excelente ferramenta de pesquisa, até mesmo para isso. E aqui segue algumas dicas para melhorar suas pesquisas no Google. Coloque os códigos entre aspas. Dessa forma, ele vai procurar apenas páginas que tenha exatamente o que está entre aspas, sem variações ou separações. E também coloque .pdf no final da frase, para procurar arquivos em PDF, pois é esse o formato padrão usado na maioria dos datasheets. Por exemplo, esse componente aqui que eu busquei para um dos inscritos. Eu não achei no Databook SMD e nem em nenhum site de códigos SMD, mas eu achei ele pesquisando pelo Google. Olhando o datasheet do componente, 028 é o seu marking code, o que está escrito nele, e ZXTP25060 é o seu código completo para compra. Vamos começar procurando o equivalente desse diodo aqui, escrito T4 nele. Eu já vi que o seu código é o 1N4148W. Lembrem-se que T4 é apenas o marking code. Eu sei o código do componente, mas não achei ele para compra. E agora, como procurar um substituto? Eu usava bastante esse site aqui, que é allxref.com. Mas infelizmente esse site saiu do ar. Eu usava ele quase todo dia. Eu não sei o que diabos aconteceu com ele. Eu ainda espero que ele volte algum dia, pois ele, na minha opinião, era o melhor. Como substituto dele, eu estou usando esse outro aqui, o Rotenda.com. Ele não tem tantos códigos quanto tinha o outro, mas ele ainda funciona. Esses sites são excelentes, pois basta digitar o código e ele te dá opções equivalentes. Aqui no Rotenda.com, basta selecionar a opção aqui em cima, clicando na bolinha do lado de Replacement, que é a palavra para substituto em inglês. Digitar o seu código completo e apertar aqui em buscar, Search. E vai aparecer assim para vocês. Essas informações aqui são o que nos importa. Primeiro, verifique se aqui em cima é o mesmo código que você colocou para pesquisar. E então embaixo dele está todos os códigos equivalentes. Cada um desses é uma alternativa para usar no lugar do 1N4148W. Eu escolhi de propósito um código que tem bastante equivalentes, mas em alguns casos não vai aparecer tantas opções assim, e talvez não encontre nenhuma, mas vale a pena verificar aqui. É legal saber que existem diversos substitutos para um componente, mas nem sempre vai ser assim tão fácil, e muitas vezes nos deparamos com problemas de tamanhos dos componentes equivalentes. Por exemplo, recentemente eu consertei um CLP e todos os componentes que eu precisei trocar não encontrei, e tive que usar apenas componentes equivalentes. Alguns vão dizer que o que eu fiz foi gambiarra e que eu não deveria fazer isso e etc. Mas adivinha só, o equipamento está funcionando perfeitamente e se não fosse por essa gambiarra, o cliente ficaria muito tempo com a produção parada. Então, saber usar equivalentes é muito importante na minha opinião. É claro que não vamos substituir um fusível por um arame, vamos ter um pouco de bom senso. Mas trocar um resistor de 80 miliohms por um de 100 miliohms, que faz parte apenas do circuito de proteção de uma fonte, não vai interferir em quase nada no funcionamento do circuito. Além do Rotenda.com, outro site que uso bastante é esse outro daqui, o alltransistors.com. Para exemplificar, vou usar esse MOSFET aqui,
o IRFP 450. Basta abrir o site e digitar o código do seu componente nesse campo aqui, e ele vai encontrar algumas opções. Então, você seleciona aquele que bate com o seu componente. No meu caso, é esse que é só IRFP 450, sem mais nada no final. E o encapsulamento é o TO247. E ele vai mostrar essa outra página, com as principais características do componente. E também, embaixo, terá o datasheet. E aqui no meio é onde você precisa clicar se quiser ver os equivalentes dele. Equivalent Substitute Cross-Reference Search. Clicando aqui, ele vai abrir essa outra página, com as características do componente. A diferença é que aqui você pode mudar alguma coisa se você quiser. E embaixo vai ter essa tabela com os componentes mais parecidos. Aqui nesta coluna tem os códigos. E nas outras colunas tem as principais características. Observem que não são todos iguais, são apenas os mais parecidos. Aí no caso vai precisar ter o bom senso para julgar se o outro componente vai servir ou não. Eu recomendo sempre pegar o datasheet em PDF do componente original que quer substituir e o do componente que pode ser o possível equivalente, e então comparar os dois datasheets, para ver se são mesmo iguais ou se tem muitas diferenças que impedem a substituição. Abra os datasheets e então verifique e compare as principais características. Bom, eu espero que pelo menos algo desse vídeo contribua nas experiências de vocês. E se tiverem alguma dica que queiram compartilhar, escrevam nos comentários e vamos todos aprender juntos. Obrigado e até mais.